E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos entender de uma vez por toda o que é frequência, o que é período e como transformar frequência em período ou período em frequência. Vamos lá! Antes de transformar período em frequência e frequência em período, vamos entender o que é cada uma dessas informações. Frequência é a quantidade de oscilações ou de voltas completas por unidade de tempo, ou seja, quantas voltas esse objeto está realizando por unidade de tempo. Quantas voltas por segundo, quantas voltas por minuto, quantas voltas por hora, por dia, enfim, por uma unidade de tempo que você vai estipular ou que o problema está passando para a gente. Agora, período é o tempo para esse objeto completar uma oscilação ou então uma volta completa. Quanto tempo demora para fazer uma volta? Normalmente, quando nós temos período, são objetos que nós estamos considerando que são mais lentos relacionados à nossa unidade de tempo. Por exemplo, demora 5 minutos para a roda gigante dar uma volta, demora 12 minutos, né, para dar uma volta. Enfim, 5 horas, um dia para completar uma volta. Isso é período. E está relacionado, e muito bem relacionado, frequência com período. Então, frequência nós utilizamos no cotidiano quando são objetos que estão em movimento muito rápido, diríamos assim. Por quê? Porque ele está completando várias voltas por unidade de tempo. Aqui são objetos assim mais lentos, que eles demoram mais do que uma unidade de tempo para completar uma volta. A relação que existe entre os dois é que um é o inverso do outro, e o inverso a gente coloca na forma de fração. Para descobrir a frequência, se tu tem o período, tu divide 1 pelo período da frequência. Para descobrir o período, tu faz 1 dividido pela frequência e aí vai ter o período. Por quê? Quanto maior a frequência, ou seja, quanto mais voltas por segundo, menos tempo vai demorar para dar uma volta, porque ele está mais rápido, esse objeto. E aí é inversamente proporcional. Quanto menor a frequência, ou seja, quanto menos voltas por segundo, por exemplo, nós estamos utilizando a frequência em segundos, quanto menos voltas por segundo, maior vai ser o período, mais tempo vai demorar para completar cada oscilação. Por isso que nós vamos escrever aqui que eles são inversamente proporcionais. Enquanto um aumenta, o outro obrigatoriamente deve diminuir. Bem tranquilo isso. Vamos agora calcular frequência e período dessas duas situações aqui. Exercício number 1 e number 2. Número 1 e número 2. Nós temos uma hélice que efetua 300 voltas em 4 segundos, ou seja, um objeto que está relativamente rápido. E aqui nós temos uma roda gigante que faz 3 voltas em 15 minutos. Ou seja, é um esquema mais lento, muito mais lento comparado ao primeiro ali. Então, assim, vamos pensar nesse cara aqui. Uma hélice efetua 300 voltas, vamos tirar esse por hora, vamos deixar só RPM e Hertz aqui embaixo. Uma hélice efetua 300 voltas em 4 segundos. Calcule o período e sua frequência. Frequência é quantas oscilações por segundo. Como ele dá muitas voltas em 4 segundos, o melhor primeiro é calcular a sua frequência aqui. Então vamos lá. O que é frequência? Quantidade de voltas por minuto ou por segundo. Então vamos dividir, 300 voltas dividido por 4 segundos. Isso vai dar igual a 75 voltas por segundo. Ou seja, 75 voltas por segundo, quando nós temos quantidade de oscilações por segundo, nós utilizamos Hertz, 75 Hz. Agora, quantas rotações vai dar num minuto? Um minuto tem 60 segundos. Então,
para achar a frequência em rotações por minuto, eu vou multiplicar esse cara aqui por 60. Muito bem. Então, 75 Hz vezes 60, porque ele vai fazer 60 voltas no minuto, né? Isso vai dar igual a 4.500 voltas por minuto. Como nós não colocamos volta, se considera R de rotações por minuto, está aqui então 4.500 rotações por minuto. Legal esse, né? Agora, como calcular o período? O período, nós vimos que tem que fazer 1 dividido pela frequência. Então, vamos lá. O nosso período, como nós temos a frequência, nós vamos dividir ou 1 por 75, ou então 1 por 4.500. Faremos os dois. Vamos botar aqui, período igual a 1 dividido por 75. Como 75 é 75 Hz, nós vamos ter aqui 0,0133. O Hertz é segundos, então aqui, oscilações por segundo. Então, isso aqui é 0,133 segundos para dar uma volta. Então, período é o tempo para dar uma volta. Quanto tempo essa hélice demora para completar uma volta? 0,0133 segundos. Eu poderia calcular quantos minutos ela demora para dar uma volta. Para calcular quantos minutos, eu vou fazer o período igual a 1 dividido por rotações por minuto. Por isso, então, 4.500 rotações por minuto. E 1 dividido por 4.500 dá 0,00022 minutos. Então, demora isso aqui de minutos para completar uma volta. Ou seja, é muito rápido, né? Isso aqui de minutos completa uma volta, isso aqui de segundos completa uma volta. Vamos colocar aqui numa corzinha diferente, porque nós calculamos período. Agora vamos analisar o seguinte. Uma roda gigante faz 3 voltas em 15 minutos. Calcule o período e a frequência em Hz e em RPM. Se a roda gigante faz 3 voltas em 15 minutos, o mais fácil é calcular o período, que é quanto tempo demora para dar uma volta. E aí, gurizada, trancou o vídeo na parte da resolução da questão 2. Vamos começá-lo do início. Uma roda gigante faz 3 voltas em 15 minutos. Calcule o período e sua frequência em Hz e RPM. Então, o que é mais fácil calcular primeiro? A frequência ou o período? Como o tempo é maior do que a quantidade de oscilações, o mais fácil primeiro é calcular o período. De que jeito se calcula o período? Se divide a quantidade de minutos, que são 15 minutos, por 3 voltas. E isso nós teremos, então, 5 minutos por volta. Ou seja, 5 minutos é o período. Se quiser colocar em segundos, multiplica por 60, né? E teremos 300 segundos. Aqui está a nossa resposta do período. Já para calcular a frequência, nós temos que fazer 1 dividido pelo período, porque ela é o inverso, ou seja, o contrário. Se nós pegarmos os minutos para calcular a frequência, lembrando que a frequência ela pode ser RPM, rotações por minuto, ou Hertz, são os dois mais utilizados. Se nós colocarmos minutos aqui na fórmula, a resposta vai dar RPM. Se nós colocarmos segundo, vai dar Hertz. Frequência, quantas voltas está dando numa unidade de tempo. Então, ali, frequência igual 1 dividido por 5 minutos. Isso vai dar igual a 0,5
0,2. 0,2 RPM. Essa é a frequência. Dá 0,2 voltas, ou seja, não dá uma volta ainda por minuto. Agora, se for calcular a frequência em hertz, vai ter que fazer 1 dividido por 300. Caraca! E aí, 1 dividido por 300 é 0,0033333 hertz. Ou seja, num segundo, ele dá isso aqui de volta. Muito pouquinho, muito pouquinho. Então, a frequência vamos deixar aqui numa corzinha azul. E o nosso período vamos deixá-lo numa cor vermelha. Então, aqui nós encerramos essa análise mais detalhada de frequência e período e como transforma um no outro ou como transforma o outro num. Lembrando que elas são inversamente proporcionais. Se nós temos um período muito grande, nós temos uma frequência pequena. E aqui está o exemplo disso. O período 5 minutos deu a frequência 0,2. Agora, nesse outro exemplo, a frequência era mais alta, em RPM 4500, consequentemente o período deu muito pequeno. Um é o contrário do outro. Bem simples, bem tranquilo. É isso então, um beijo e um queijo. Até a próxima!